8h30, já é quase 9h, o pessoal ainda não chegou. Ontem, pelo menos, tinha a desculpa de que o trânsito estava... Mas hoje... Já cansaram tão cedo. Onde nós paramos... Alguém de ontem para hoje testou alguma coisa desse raciocínio de Deleuze? Alguém testou? Ali teve uma pessoa que testou, uma pessoa, pelo menos uma. Funcionou, não funcionou? Funcionou. Uhum. Bom, pelo menos ela fez em si mesma. Estava com a dor no ombro, que não tinha. Aqui ela pegou a dor no ombro. Quem será que passou essa dor para ela, hein? Quem será esse ranzinza que fez isso? E ela chegou em casa, no caminho daqui para casa, já foi massageando, fazendo dispersivos, lógico que eu estou perguntando aqui exatamente de acordo com o que Deleuze sugere. E quando chegou em casa, tomou um banho já ajuda, porque banho é dispersivo. E aí dispersou mais um pouco, quando foi dormir já não tinha mais. Mas a Priscila parece que teve um caso diferente, foi, Priscila? Será que a gente tem um microfone para a Priscila dizer o que foi que ela fez, o que foi que aconteceu? Está aqui, ó, Roberto. Tu leva ali para ela, por favor. Ali, ó. Aumentar? Bom dia. Ah, tá bom, não sou eu não, né? Estão mandando eu subir aqui. Diga. Bom dia. Bom dia. Eu lhe desejo bom dia. Obrigada. E parece que mais alguém, ó, tá melhorando. Se você disser de novo... Bom dia, pessoal. Oba! Ai, que gostoso. Legal. Eu ontem estava com dor nas pernas o dia todo. Estava sem posição ali na frente, trocando para um lado para o outro. E começou a me dar também uma dor na garganta. Aí cheguei em casa, tomei logo um banho e fui logo fazer tudo que eu aprendi. Que eu sou dessas. E eu tô ótima. Não, quer dizer que também nem foi nas um pernas e nem na garganta. Automagnetismo. Automagnetismo, isso. Esse Deleuze é danado, né? Tem um companheiro aqui que agora de manhã me mostrou um exemplar do magnetismo espiritual. Eu digo, que pena, né? Que nem esse está escapando da produção da FEB. Magnetismo Espiritual foi um dos livros que eu reputo dos mais honestos que foram escritos sobre magnetismo, desses que foram publicados no Brasil. Foi dos mais honestos. Por quê? Porque ele pegou basicamente os principais clássicos, sintetizou, colocou como norma, e o livro principal que ele usou foi exatamente o de Deleuze. Então, quando a gente lê magnetismo espiritual, ali ele explica transversal, longitudinal, circular, concentrados, insuflações, ele explicou tudo baseado em Deleuze. E quem é magnetizador, depois quando a gente relê magnetismo espiritual, que foi o Dr. Miguel Timpone, o Michaelos era o Dr. Miguel Timpone, ele era magnetizador, porque senão ele não teria chegado àquelas conclusões. Porque quando a gente não tem experiência, você lê e não entende. E ele esmiuçou o livro de Deleuze. E aí, na época, fica engraçado, né? Por que já que você foi traduzir o livro de Deleuze num outro livro, por que já não traduziu Deleuze junto, né? E aí, hoje, o livro que era o livro mais clássico publicado pela FEB, ele também já não é mais publicado. Eu não sei onde é que a FEB quer que a gente vá parar, porque tirou o passe, tirou antes o livro de Alphonse Bier, tinha magnetismo espiritual, tirou também. E aí agora a gente tem um livro da Marta Antunes, que é uma das diretoras da FEB. Pronto, agora o livro de passe da FEB é o da dona Marta Antunes. E ela resume dizendo que passe espírito é só imposição de mãos. Então, eu não sei para onde é que eles querem levar a gente. Honestamente, eu não sei. O que é que move a Federação Espírita Brasileira a ter esse tipo de postura com magnetismo
é totalmente estranho. O que será que tem por trás disso? Não sei se de pessoas, não sei se da própria instituição, mas só que instituição não fala sozinha, né? Ou se, me perdoem se eu estiver sendo muito forte, ou se isso não é uma tremenda onda obsessiva, violenta, porque está tirando a essência de nós podermos ajudar melhor a humanidade. Ensinada, orientada, sugerida, preconizada e praticada por Allan Kardec. Então, eu não sei do que não sei. Honestamente, eu não sei o que acontece. Teve um seminário recente que eu participei, e uma pessoa me disse, tem 3 representantes da FEB aqui. E a pessoa me disse, porque ela tinha as fichas de inscrições e tinham 3 pessoas da FEB. E aí eu falei isso que eu falei agora. E falei para provocar, para ver se eles vinham me dizer, se vinham conversar, vinham me... Mas eles não dizem nada, eles ficam calados. Quando eles falam sobre paz, é para fazer igual Jesus, só impor as mãos. Eu digo que se é para fazer igual Jesus, eu vou cuspir as pessoas. Aí fica parecendo ridículo. Não é ridículo, ridículo é você tirar uma matéria dessa em que Allan Kardec foi tão veemente, e ontem muita gente que ainda não conhecia terminou pegando o livro Reavaliando Verdades Distorcidas, quando lê vai descobrir. Aí vamos descobrir o que acontece. Por que estão tirando o magnetismo? Eu não sei. Eu honestamente não sei. Com tantos anos de experiência, eu não sei. Diga, meu amigo, já que você sabe, diga para a gente. Pronto, agora a gente vai saber. E que o magnetismo, a frase foi, nós não temos mais magnetizadores, né? Não existem mais, poucas pessoas o são, poucas pessoas o sabem. Eu me rasguei todo e consegui fazer uma pergunta educada, tentei. As técnicas, elas não têm poder algum, elas são falsas, ou é uma sistematização para simplificar, porque se perdeu um conhecimento. A pessoa disse, sim, se perdeu o conhecimento, não existem poucas pessoas. Essa foi a resposta. É o caminho do caminho mais fácil, né? Uhum. Realmente a gente perdeu o caminho, perdemos a base, porque eles nunca traduziram para a gente. Então, eles quiseram esconder e quiseram que por isso a gente se perdesse. E o pior de tudo é que quando dizem isso, estão desqualificando Allan Kardec. Allan Kardec, então, só mimetizava, Allan Kardec só brincava, Allan Kardec era um palhacinho, quando ele fez 35 anos de magnetismo. Por que não fala isso de Allan Kardec? Agora fala que a gente está brincando, que não existem mais magnetizadores. Nós somos o quê, nós que estamos aqui? O que nós somos, então? Quantas pessoas já me procuraram ontem e hoje aqui, Jacó, tem esse problema na minha família, tem essa enfermidade, tem essa patologia, a ciência não dá jeito, no magnetismo tem solução? Porque eu queria saber o que eles vão responder. De uma certa forma, a gente sabe. Eles vão usar mais uma vez aquela palavra que não é espírito, isso é um karma. É um karma, pronto, e fique com o seu problema. Isso é muito cômodo. Muitas pessoas aqui me perguntam, Jacó, isso, olha, eu não sei direito como funciona, mas eu vou te dar um endereço, você escreve e a pessoa que está trabalhando te dá uma solução. Porque já tem solução para muita coisa. Só que não tem técnica. Muito bem. Eu vou aventar aqui, lembrar aqui uma situação que aconteceu no Encontro Mundial de Magnetizadores, se não me engano, da Bahia. Tem um companheiro médico, que inclusive é um dos coordenadores dos eventos, Desir Vêncio, o maior professor universitário, cirurgião e literalmente guru dos nefrologistas de Goiás e redondezas. Dr. Desir é um senhor magnetizador e um defensor do magnetismo. Desir chega falando, ele fala, tem horas que ele brinca, tem horas que ele fala sério, tem horas que a gente não sabe qual é o que vai vir dentro do que ele está falando. E ele disse, olha, eu duvidei muito das técnicas quando conheci, e eu fui experimentar. E eu experimentei e o negócio funciona. Inclusive aquilo que é dito que não funciona, funciona. Porque no dia que eu quiser testar mesmo para valer, eu coloco minha sogra deitada numa maca e vou aplicar passe de baixo para cima, porque dizem que não faz efeito nenhum.
Pronto. Depois, quando ela desencarnar, eu vou dizer que era o karma. Porque é muito fácil a gente dizer que não funciona. Eu posso também usar de analogias. Tem pessoas que têm uma boa cabeça, mas não gostam de magnetismo. Mas tem boa cabeça. Você com boa cabeça, você arruma o argumento que você quiser, tanto a favor quanto contra. Tem muitas pessoas com cabeças boas para fazer qualquer coisa, levar você para onde você quer. E tem uma dessas boas cabeças aqui no Brasil que diz, olha, tem uma pesquisa que tanto faz você colocar uma energia na sola do pé, como na cabeça, como no braço, como na perna, vai tudo resolver do mesmo jeito. E foi descoberto que isso é por conta dos meridianos. Ó, mas você diz, nossa, então... E aí a pessoa completa, se você um dia fizer passe, não tem problema que seja de cima para baixo, de um lado para o outro, de baixo para cima, porque tudo vai entrar pelos meridianos e vai fazer o mesmo efeito. Lindo, deixa eu fazer em você. Deixa eu fazer em você. Você deixa eu fazer? Mas você deixa eu vou fazer tudo invertido. E aí depois você sai bela e fagueira e ficamos tudo bem. A pessoa não aceita. Não aceita por quê? Não, porque eu não estou precisando. Ah, você não está precisando? Então tá bem, você tem alguém muito querido seu que esteja para a gente fazer? Porque aí a gente vai para a real. Tudo bem, você está dizendo uma teoria, eu não tenho como contestar a sua teoria. Até porque eu não conheço nem as obras onde elas estão apontadas. Mas vamos ver na prática. Aqui, de repente, olha, eu perguntei aqui em aberto. 2 pessoas disseram, não, eu tive 2 soluções de ontem para hoje, de uma forma mágica, que isso é meio mágico, não acham, não? Eu estava com a dor, bom, deixa eu fazer. Já que ele falou aquele negócio, deixa eu ver se funciona. E você, em você mesmo, fez e funcionou. Mas quem teria tido a hipótese de trabalhar uma outra pessoa? Teve uma outra senhora aqui que me perguntou sobre um problema de uma tosse do marido. Só que o marido não aceita de jeito nenhum, por questão religiosa. Mas ele teve uma crise às 3 horas da manhã, de ontem para hoje, portanto hoje, e ela disse, eu vou lhe aplicar um passe. Não, não vai, vou, deite aqui que eu vou. Eu gosto de mulher assim. Meu amorzinho, venha. Não, eu não vou, meu amorzinho. Peraí, deita aqui, deita, agora vai. Pronto, aí no instante se aquieta, é impressionante. Aí trabalhou, não trabalhou pulmão nem nada, trabalhou só o laríngeo. E muito lógico, se você discute nesse nível para fazer um passe, você não pode dizer que está no melhor da sua posição. De madrugada, cansado, passou um dia aqui todinho, o outro está tossindo, não quer de jeito nenhum, venha para cá que eu vou fazer. Olha que concentração maravilhosa, né? Fez, até a hora de sair para cá, não tossiu mais. Não tossiu mais. Por que não tossiu mais? Não, coincidência. Óbvio que foi uma coincidência. Faça mais vezes que essa coincidência vai aumentar. Essa palavra coincidência, a pessoa não disse, sou eu que coloquei. Qualquer pessoa de fora vai dizer, não, foi coincidência. Na hora que terminou a tosse, você fez isso aí e não tossiu mais. Ah, que lindo. Por que eu vou achar que é coincidência? Você acha que é coincidência? Honesta, sim. Então faça outra vez. E faça mais outra. E veja que você vai ver que as coincidências vão começar a se repetir. E aí deixa de ser coincidência. É como uma história que diz, você vem andando na rua e uma pessoa faz, burro! E você olha e diz, por que a pessoa está me chamando de burro? Mas não se preocupe, isso pode ter sido ao acaso. Daqui a pouco você vai andando, outra pessoa lhe chama de burro. E você olha, pode ser uma coincidência. Mas se você continuar andando e uma terceira pessoa lhe chamar de burro, põe a cangalha em cima, porque é isso mesmo. Do mesmo jeito que é para o lado jocoso e desagradável, também é para o lado positivo. Ah, é coincidência? Não, foi somente indução mental. Que bênção, quer dizer, eu consegui dar uma indução mental que os medicamentos não conseguiram resolver. Então, por que a gente não valida melhor o sentido de pesquisar, de investigar, de ir à frente? Aí depois a gente sai de casa e vai ouvir um seminário com uma pessoa muito mais agradável do que eu, mais bonita não, mas mais agradável certamente, né? Que vai ficar lá, meus irmãos, porque o Espírito André Luiz já nos avisou que o ideal é a gente evitar qualquer sofisticação. E aí a gente vai, se tiver curiosidade, vai ler a obra. E quando vai ler a obra, diz, na ação espiritual é dispensado todo e qualquer gesto. Certo ou errado? Certo.
Não é fluido espiritual? Fluido espiritual é sutil, ele não se congestiona. Ah, então só quero trabalhar com fluido espiritual. Tudo bem, se você conseguir fazer só isso. Mas se começar a entrar seu fluido no processo, já tumultuou tudo, porque o fluido humano é denso. Mas aí André Luiz diz uma coisa num sentido e a gente generaliza no outro. E o pior, para desqualificar Allan Kardec. Ah, vamos com calma, vamos mais devagar. E não tem respostas. E se você pergunta e insiste, você é tratado de maneira desagradável. Isso é terrível. Agora, por que essas pessoas estão dizendo isso? Por que não dizem, eu não publico mais o livro de Jacó Melo? Por quê? Por isso. E aí digo onde é que está a falha. Porque para mim, pessoalmente, até hoje eles não disseram. Usaram até de um artifício muito ruim. Quando eu assinei o livro Passe, eu assinei direito autoral. Eu nunca tinha escrito nenhum livro, foi o primeiro livro que eu escrevi. Só que eu tinha dialogado, e eu tenho várias correspondências, que vamos tratar de direitos autorais. Só que veio o papel e eu assinei. E eu não me dei conta, só me dei conta há 2 anos, quando eu disse que ia republicar o livro. Há 2 anos eu me dei conta, porque 2 anos antes, portanto, há 4 anos, eu tinha dito que ia republicar o livro. Quando eles acreditaram, talvez, que eu já estivesse republicando, chegou uma correspondência oficial assinada pelo presidente e pelo vice-presidente, me dizendo que eu não poderia fazer porque eu assinei direito patrimonial. E aí eu fui olhar os documentos e foi verdade. Então, o livro O Passe é um patrimônio da FEB. E a FEB publica se quiser. Eu só disse para eles, vocês podem republicar um dia, mas vocês não podem tirar uma vírgula do lugar. Porque o patrimônio é de vocês, mas a autoria é minha. Então vocês têm direito do patrimônio. O livro O Passe é seu. Você publica, não publica, rasga, faça qualquer coisa. Agora, alterar, vocês não podem mais alterar, porque agora eu não permito. Mesmo tendo erros, agora eu já não permito. Por quê? Porque eles não explicam. Por que então que vocês agora não querem publicar? Não explicam para ninguém. Às vezes as pessoas me perguntam, antigamente eu não dizia informações desse tipo. Hoje em dia eu digo, tanto por escrito, quanto olhando para uma televisão, passando para a internet, digo no olho de qualquer um dos diretores da FEB, eles não têm nenhuma razão para me calar, porque eles não querem publicar o Passe. Não querem publicar Magnetismo Espiritual do mesmo jeito que não publicam o livro do Afonso Bier. E não dão explicação para ninguém. Nenhum espírita tem uma explicação, isso é um desrespeito. Desrespeito às pessoas que querem entender. Se Allan Kardec, como eu disse ontem, ele ofereceu para a gente compor uma biblioteca espírita, deveria ter livros contra o espiritismo, que direito a gente tem de tirar livros espíritas só porque tem alguma coisa que um diretor não gosta? Então esse diretor escreva alguma coisa e diga por que não gosta. Ou abra, do jeito que eu estou aqui, venha aqui no microfone e diga, olha, a gente não publica o livro Passe por conta disso. E venha e coloque. Agora, qual é a razão? Qual é a razão da gente fugir do magnetismo? Para evitar a possibilidade da gente tirar as dores de quem tem? Curar cânceres que às vezes ninguém cura? Isso é querer aparecer? Era querer aparecer se depois disso a gente arrecadasse dinheiro e tivesse cada um uma mansão e uma casa de veraneio. Eles não têm, você vê aí pessoal que faz cultivo de plantas, de ervas, e coloca ali uma energia, com toda energética positiva, você pede apoio para isso, não tem. A pomada Vovô Pedro, que quantos benefícios essa pomada já fez à humanidade toda? Quantas pomadas Vovô Pedro são levadas as pessoas correndo risco para o exterior, leva escondido na bagagem para ajudar pessoas lá fora? Pergunta quem é que apoia isso? Não apoia. Mas por que não apoia? Não, porque isso é um desvio da doutrina espírita. Lógico que é um desvio, porque parece que a doutrina espírita deixou de ser o consolador prometido. Tiraram o consola, ficou só a dor. Doutrina espírita agora é a dor prometida, não é mais o consolador prometido. Você vai ser espírita, então se prepare para sofrer. Somos o chicote de quem, pelo amor de Deus? Sei que qualquer pessoa pode dizer, não, Jacó realmente ele está muito ácido, muito azedo, mas eu não sei mais quantos anos eu tenho de encarnado, não sei nem se eu tenho 1 ano mais. E como ninguém fala, então que fique aqui, um dia eles que respondam. A minha resposta está nos meus livros, e eles não precisam ler todos não, leiam apenas Reavaliando Verdades Distorcidas, que por sinal não precisam nem comprar,
Porque quando foi lançado, eu mandei exemplares para eles lerem. E nenhum deles teve a hombridade de emitir nenhum tipo de resposta. Apenas um diretor da FEB me disse: acuso o recebimento, obrigado. Sim, eu vou entender agora que seu silêncio é concordando, então? Você ficou calado, não tem o que dizer? E não é um livro bem escrito, é um livro apenas honesto. Allan Kardec disse isso, os espíritos disseram isso, eu entendo isso, e agora, o que é que você me diz? Só que o problema quase todo ali eu coloquei de forma literal. É literal, Allan Kardec disse, quem magnetiza a água é o magnetizador. Eles não dizem nem assim, eles dizem, o espírito atuante é o do magnetizador. E quando Allan Kardec vai mais lá na frente, ele diz, os espíritos de novo dizem, sem dúvida, o poder é do homem. Então, para o mundo espiritual não tem dúvida, para Allan Kardec não tem dúvida. Por que a gente no meio espírita vive nessa dúvida? Porque a gente não quer ajudar as pessoas, honestamente. Pode falar, por favor. Se tiver um microfone, então aí é que fica bom, porque aí quem está na internet escuta também. Falar da depressão, por mim pode. De minha parte, sinta-se à vontade. Desde que você não esteja tão depressivo que a gente não possa lhe curar. Mas a gente pode, né? Tá ligado? Eu usei o passe dispersivo no esplênico da minha esposa e consegui tirar ela da depressão em uma semana. Tirou na depressão de uma semana. E ela estava com quanto? Uma semana de depressão? Ela estava alguns meses, assim, já sem comer, sem tomar banho, sem vontade de nada, querendo viver só no escuro, falava em não querer viver mais dentro de casa. Hoje ela está bem, graças a Deus. Que legal. Aos passes no esplênico, que eu aprendi lá em Cabo Frio e Búzios. Lá em Cabo Frio já faz tempo, né? Tem o quê? 3 anos? 3 a 4 anos. Pois é. Pois é, lá a depressão é uma das evidências mais fortes. Eu falei já várias vezes sobre depressão. Grave problema da depressão é o volume desenfreado que cresce. Segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2029, a gente está em 2015, até 2029, nós teremos mais de 20% da população mundial com depressão ou em estado depressivo. Isso é um presságio tenebroso. Muito pior do que dizer vai ter um terremoto, vai ter um maremoto. Você tem um tsunami, morreu muita gente. Quantas pessoas morreram? Morreram 500 mil pessoas. De fato, é muita coisa. Muita coisa. Aí morre por suicídio por ano 1 milhão. E ninguém dá notícia disso. Morria 1 milhão no ano de 2005. Nós já estamos em 2015. 1 milhão de pessoas por ano se suicida. 70% desse 1 milhão estava em crise depressiva. Significa dizer que 700 mil pessoas se suicidam porque estão em depressão, por ano. Alguém já ouviu algum movimento de qualquer unidade religiosa, filosófica, credo, trabalhando a favor da superação da depressão? Não existe. Nós temos no livro A Cura da Depressão, é ruim ter que falar em sentido próprio. Não existe nenhuma obra que de fato leve a você a superar a depressão. E se você não supera 100% dos casos, é porque tem casos que têm variantes que precisariam ainda de outras abordagens. Mas o índice de cura, eu não estou falando só de melhora não, de cura de depressão, usando-se o livro A Cura da Depressão pelo magnetismo, é um índice altíssimo. Não tem nenhum medicamento, não tem nenhuma psiquiatria, não tem nenhuma psicologia que chegue nos índices que a gente tem com a metodologia magnética e como foi lançado dentro do meio espírita um procedimento espírita. Mas o meio espírita oficial não reconhece. Não reconhece por quê? Só Deus sabe. Porque quem escreveu não é espírita,
Eu não sou espírita. Porque quem escreveu está querendo aparecer, eu estou querendo aparecer. Porque quem escreveu está querendo roubar os louros da medicina, eu agora estou querendo roubar os louros da medicina. Ou seja, a gente fica usando 1000 desvios para fugir do que quem está precisando, como é que a gente faz chegar até ele. Não tem lógica, não tem nenhuma lógica. Pessoas que vão para Natal para se tratar de depressão. Tem pessoas que pegam avião para ir para Natal para receber um passe. Isso é um absurdo, isso é uma estupidez. Isso é estúpido, é esdrúxulo. Por quê? Porque os meios oficiais não querem saber disso. Não querem saber por quê? Porque a gente tem depressão para poder evoluir, para poder progredir. Para a gente poder chegar no mundo espiritual mais tranquilo. Já pensou a gente chegar no mundo espiritual deprimido e tendo se matado? É uma beleza. Deixa só um minutinho, deixa ele chegar aí para você. Pronto. Bom dia. Bom dia. Eu tenho trabalhado com magnetismo fora de centro espírita. Eu trabalho com reabilitação e tenho tido excelentes resultados com pacientes com ela, esclerose lateral amiotrófica, Parkinson, e apenas trabalhando com depressão. Só com TDM1. Que bom que você está dizendo aqui, né? Porque se você disser no centro espírita isso, vai acontecer duas coisas. O corpo diretivo vai lhe isolar. E as pessoas que estão sofrendo vão todas lhe procurar. Porque o que tem acontecido? Eu acho que essa narrativa, todo mundo que começou a tratar depressão e outras enfermidades com magnetismo, começa pensando que tem 1, 2, 3 pessoas. Às vezes começou para atender uma pessoa em casa. E aí daqui a pouco diz, olha, a gente já não tem mais espaço, tem agora que aumentar, e tem que aumentar, e tem que aumentar. Deus está mandando todo mundo para cá. Não é Deus, não. É porque como as pessoas não têm para onde ir, quando alguém se propõe, vem um monte, vem uma multidão. Agora, nós somos pouco empenhados. Eu vou citar aqui só o nome de uma pessoa que está aqui presente, para a gente ver como a gente muito poucas vezes faz isso. Uma amiga nossa chamada Vilma, da cidade de Itapira, de São Paulo. Ela praticamente conheceu o magnetismo, porque foi vasculhando, aí me conheceu, soube da minha existência, lógico, ficou apaixonada de imediato. Providenciou que eu fosse a Itapira, fizemos um curso em Itapira, o que já era uma coisa absurda. Pouco tempo depois, eu estou fazendo um seminário lá em Trancoso, na Bahia. Quando eu olho, lá está a Vilma. Depois teve os encontros mundiais de magnetizadores. A partir daí, pode ter certo, pode faltar qualquer pessoa, mas lá estará a Vilma. Ela soube de alguma forma que ia ter esse encontro aqui hoje. Aqui está a Vilma. Ou seja, quando você quer, você busca. Agora é muito cômodo, porque quantas pessoas tem lá no centro de Itapira? Tem muitas. Quantas estão aqui? Não, mas a pessoa depois vão dizer, não, porque você é muito metida, porque você quer saber mais do que todo mundo. Vão encher de rótulo. Porque você enche de rótulo para você se desculpar, porque você não tem a eficiência que o outro tem. Esse é o problema. Então é muito mais fácil eu dizer, não, mas você não vê, essa moça entrou aqui agora, aí vai, faz um seminário, aí agora está correndo atrás. No mínimo está apaixonada por ele. E está. Quem não se apaixona por essa pessoa, né, cara dura que nem eu sou? Então isso é interessante, a gente tem que ver esses exemplos, porque é um exemplo que a gente tem que seguir. Se eu, quando eu comecei a estudar magnetismo, tivesse uma pessoa com a disposição que eu tenho, eu iria correr atrás, eu não queria nem saber, ele podia ir para onde ele fosse, quando ele menos esperasse, estava eu lá perto. Porque uma pessoa que escreve, que conversa, que faz palestra, se dispõe a ouvir, em alguns casos até vai, dá sugestão direta, interfere, totalmente diferente de muitos aqui que são famosíssimos. Você chega com 2 livros para autografar e diz, escolha um. Mas por que escolha um? Eu quero autógrafo nos 2, escolha um. Não, você não quer escrever muito? Você quer... Então assine, autografe, é obrigação sua. Você não precisa nem ser simpático, não, autografe. Mas não, a gente está fazendo um espiritismo, não sei do quê. E aí eu quero ser um bom magnetizador. Alguém pode até perguntar, e Vilma é uma boa magnetizadora? Eu nem sei.
mas eu sei que ela é empenhada, e se eu um dia tiver de precisar de um passe por ali, pode ter certeza, eu vou procurar a Vilma. Porque ainda que ela não seja uma boa magnetizadora, eu sei que ela sabe o que ela vai fazer. Ela vai saber ao ponto de dizer, olha, Jacó, isso aqui eu não sei. Pronto. Ela não vai inventar, porque ela está procurando. Né? Uma coisa que quase todo mundo aqui, Roberto mesmo, veio falar comigo, Jacó, a gente tem que vir fazer aqui um curso de tato magnético. Eu digo, vai ser difícil. Adilson me disse, ano que vem, tato magnético lá em Aracaju, né? Eu só fiz dizer, pronto. Porque é complicado um curso de tato magnético. O que foi que Vilma fez? No dia que ela soube que eu ia fazer um, ela não pensou que eu estava morando longe no interior de São Paulo, não. Ela foi embora e foi fazer. E em vez de falar comigo para não ter um não, ela inteligentemente falou com os coordenadores de lá, olha, eu fiz curso com Jacó, fui eu que levei Jacó, Jacó é meu amigo, não sei o que lá, a pessoa, tá bom, então venha. Quando eu chego lá, está lá Vilma. Aonde? Lá em Trancoso. Onde é que danado é Trancoso? Você vai para Porto Seguro, de Porto Seguro você desce, pega uma balsa para ir para Arraial da Ajuda, para depois de Arraial da Ajuda pegar outro caminho para ir para Trancoso. Quando a gente está de turismo, isso é uma beleza, mas quando você está atrás de passar um final de semana todinho ocupado, então eu estou, desculpa, Vilma, até ele está lhe expondo para isso, mas é porque às vezes a gente precisa de ter também uma referência. Teve uma pessoa que esteve comigo esse final de semana inteirinho, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, lá em Campos. Participou do seminário inteiro, uma palestra na segunda-feira, tudo. Sabe onde é que essa pessoa está? Está sentada bem ali no meio. Cristina. Ela poderia muito bem, como todo o público que estava lá, ter ficado em casa, é muito mais cômodo. Final de semana, já teve um final de semana inteiro. Está aqui. Por que ela está aqui? Porque ela determinou-se que vai implantar, já implantou, e ela só me faz pergunta assim, eu estou com esse problema, Jacó, e agora? Eu não tenho experiência, como eu faço? Ou seja, essa pessoa está querendo saber alguma coisa. Como tem um outro amigo aqui que tem filhos, e tem filhos que precisam de um cuidado muito grande, ou vem ele ou vem a mulher. A mulher tem que sacrificar o final de semana para ficar cuidando das crianças que tem problema, mas ele está aqui. E me escreveu antes, vou lhe abraçar no final de semana, vou estar com você. E desde ontem e hoje está na primeira fila. Tem um grupo daqui que lá em Itapira, nesse dia que a Vilma me levou, um grupo de São Bernardo do Campo foi para lá. Semana passada me escreveram, esse curso de dores você vai dar só aqui ou você vai dar em algum outro lugar? Eu disse, olha, vai ser somente aí mesmo, em Niterói, ou no Rio. Mas você não vai dar um no mês que vem, lá em Taubaté, que fica mais perto? Eu disse, mas Taubaté é outra coisa. Aí o que é que eles fizeram? Vieram para cá e já estão inscritos para Taubaté. São pessoas que estão interessadas. Agora você dizer, não, é porque essas pessoas não têm o que fazer, é porque isso tudo não é espiritismo, convença essas pessoas que não é espiritismo. Claro que é espiritismo, só que é o espiritismo do eu faço. Não é o espiritismo do se der eu faço, eu vou ver o que é que dá para fazer. Não, é eu faço, eu vou. Eu vou buscar, vou fazer, vou enfrentar, seja o que for. Não é brincadeira não, se pegar um carro lá em São Bernardo do Campo e vir para cá, está aqui hoje. Chegou ontem já na hora do começo, estava a Ana Cláudia terminando quando eles chegaram. Aí quando terminar hoje, vamos voltar para São Bernardo do Campo. Vida de São Paulo. Não é aquela vida de quem está de brincadeira. Então você vem porque tem interesse. Se você não tem interesse, o que é isso? O que a gente está recebendo do meio espírita? Só críticas, só condenações? Condenações porque eu quero fazer o bem? E eu não digo nem eu, porque hoje eu quase não aplico mais nem passe, de tanto que eu viajo, de tanto que eu estou sempre preparando coisas. Mas e os outros? Você chega lá em Natal, tem uma pessoa como o João, um trabalhador, amigão, grande, mas muito grande amigo, que trabalha lá no Leão, desde o começo que o Leão começou. Uma pessoa que era técnico de motor de avião, ele hoje é o maior especialista em problemas de cabeça. Tem nas mãos melhor do que qualquer scanner. Ele passa a mão na tua cabeça, sabe onde está, como está, o que fazer, o que está funcionando, o que não está funcionando, o que está bloqueado e o que deve fazer lá dentro para resolver o problema, que é o mais difícil. E ele ganhou isso porque ele é médium? Não, não é médium. Ele é vidente? Não, ele não é vidente.
Ele sente intuição? Não, ele não sente intuição. E o que é que ele fez? Desenvolver o tato magnético. A que preço? A estudar muito sozinho, autodidata, porque tinha que entender, tinha que saber. E não se negar a atender as pessoas, até que um dia ele se estoliou. Ele escondia de todo mundo que aplicava os passes no Leandro, 2, 3 dias na semana, na segunda-feira só nos idosos, na quarta-feira no público e no domingo no público, que não era para ser passe magnético, mas ele dá sempre um jeito de driblar e aplicar em 1, em 2. E aí durante a semana, que é para ele se refazer, a gente liga para João, não encontra João. Cadê João? João está em hospital, atendendo o que não foi que alguém disse, mas Jacó, o problema é tão grave que aí eu fui. E muitas vezes ele está no hospital atendendo um, aí o vizinho está, diz, dá para se aplicar em mim também? Aplica. E o que é que aconteceu? Ele se estoliou energeticamente. Passou agora, acabou de passar 3 meses sem poder aplicar um passe sequer. E inclusive se comprometeu na saúde física própria. Chegou pertinho de desencarnar, e eu avisei para ele. E avisei depois de um passe que lhe apliquei. E foi tão sério que eu disse para ele, terminei de aplicar o passe, eu ia viajar para Portugal. E eu disse para ele, olha, eu viajo depois da manhã. Amanhã eu quero os exames. Não, mas eu não fiz. Pouco importa, João. Você vai fazer o exame, você vai me trazer o exame amanhã, eu quero ver seus exames. E eu não disse para ele por quê, mas muito preocupado. Quando ele chegou com os exames, ele estava literalmente à beira da morte. Eu digo, para tudo, você agora vai parar tudo, e agora você vai se tratar. A gente vai lhe tratar magneticamente, mas agora você vai se tratar também clinicamente. As taxas do fígado dele, quando a gente lê, para quem é da área, quando você lê as taxas TGO, TGP alteradas, se ela estiver acima de 3 vezes, é perigoso. Ele estava acima de 5 vezes, todas as taxas. E isso para servir os outros. Você vai dizer que esse homem está querendo aparecer? Aparecer como? Se ele está se matando a si próprio para poder ajudar os outros. Lógico, ele se descuidou no campo alimentar, porque ele é um magnetizador com uma característica interessante. Quanto mais passe ele dá, mais fome ele tem. Ele transfere muita energia pelo processo alimentar. Então, quando ele termina de aplicar uma sessão de passe na quarta-feira, ele não consegue comer pouco. E ele diz, Jacó, eu não consigo. Em outros dias, de outra hora, eu disse, mas depois de aplicar muito passe, eu não consigo comer pouco. Não consigo. Meu organismo pede, e no meu caso é água, líquido. Eu, quando aplico muito passe, eu preciso muito líquido, muito. De mim sai no líquido, nele sai na alimentação. No processo digestório dele interfere. Ou seja, cada um de nós temos uma característica. E é porque, olha, é até uma regra interessante para quem é magnetizador. Foi ele quem descobriu isso em defesa dele. Jacó, eu estava aplicando passes e no final do dia, quando eu saía daqui, almoçava, me deitava e eu só me levantava mesmo, se me deixasse só no dia seguinte. Os passes lá são pela manhã. Ele deitava à tarde, queria emendar à noite e só acordar no outro dia. E ele diz, muitas vezes de ressaca. Ou seja, queima energética violenta. Como foi que ele resolveu, em parte, isso? Ele aplica um passe, terminou o passe, preenche a ficha, como é a nossa norma lá, sai da ficha, ele pega um copinho com água magnetizada e bebe. E aí volta para o outro. Aplica outro passe, escreve, bebe água. Ele passa a manhã inteira bebendo água magnetizada. Já não tem mais ressaca, já não tem mais sono tão pesado. Ou seja, ele estava queimando muita energia o tempo inteiro. O corpo, de alguma forma, se ressente. E no caso dele, o fígado foi quem pagou a conta. E ele chegou bem pertinho de desencarnar. Bem pertinho mesmo. Não é exagero da minha parte. Porque uma pessoa que aplica vários passos por dia, você imaginar que de repente tem que parar e passar 3 meses, e não foi 3 meses porque alguém preconizou, você vai passar até o dia que você possa voltar. No dia que eu liberei para ele começar a aplicar passes, eu liberei para ele aplicar 3 passes. 3. Para uma pessoa que aplica 15, 18. Liberei para ele aplicar 3. No outro dia de manhã, eu disse, Jacó, eu estou arrasado. Eu não tenho energia nem para me levantar. Veja como é lento. É um processo. E aí algumas pessoas simplesmente querem que isso não tenha nada a ver. Técnica não tem nada a ver. Quem é que está dizendo isso, meu Deus do céu? É o que eu falei. Aplica passe de baixo para cima nele para ver o que é que ele sente.
A última aí, para a gente entrar aqui no nosso texto. Bom dia, Jacó. Bom dia, meu amigo. A minha dúvida é a seguinte: 50% da população mundial são de mulheres. Uhum. E eu gostaria de saber, no tratamento da menopausa, que inclui vários sintomas, tipo perda óssea, insônia, depressão e outros mais, como tratar esses sintomas através do magnetismo? Bom, eu não sei, até porque eu particularmente não tenho nenhum registro disso. Se Aldilson tiver, quando ele vier, ele pode até complementar. Mas eu sei o seguinte: perdas ósseas, as consequências naturais decorrentes da menopausa, se tiver alguém que trate bem disso, será alguém que tenha usinagem esplênica. Todo mundo, quando eu digo isso, assim, e como é que eu vou saber? Vai ter que procurar, porque são pouquíssimos. São poucas as pessoas que têm no centro esplênico a sua grande potência. São poucos. Quando tem a esse tipo de problema, eles resolvem ligeirinho. Como? Porque eu não sei. Mas se você tiver uma osteoporose, uma mulher de 90 anos com alta osteoporose, se ela fraturar um osso da bacia, se você pegar um magnetizador esplênico, ele solda tudo, ele cola tudo, sem precisar de cirurgia nem nada. E muitas vezes, em poucas sessões, 5, 6 sessões, já está tudo solidificado. O problema é, primeiro, a gente tem que se identificar magnetizador, depois descobrir qual é a sua usina principal e depois, por fim, saber se o esplênico está ali no comando. Se você tem comando no esplênico bom, você trabalha bem pele, ossos e, de uma certa forma, sistemas musculares. Por que que isso vai ajudar muito na menopausa? Não sei. Mas é o magnetizador ideal. Lamentavelmente, temos muito poucos. Eu conheci, tivemos uma lá em Natal, que foi a melhor de todas que eu já tive, mas ela cismou de ser médium de cura. Ela tinha todo o poder na mão, todo, mas ela queria ser médium. Terminou saindo do Leão, já foi para outras 3 casas querendo ser médium, e em nenhuma das casas ela conseguiu estabilidade. Porque o problema dela não é de mediunidade, o problema dela é de magnetismo, e ela está se perdendo, infelizmente. Ela tinha um poder que eu nunca vi em ninguém. Ela colocava, vamos fazer um concentrado num braço, numa mão, na mesma hora o tecido subia, era instantâneo quase, você via o tecido subindo. Aí depois, faça agora um dispersivo, ela fazia dispersivo, o tecido recuava. Você estava com um problema de ósseo, porque eu acho que tive uma fratura tal, ela fazia ali 1, 2 passos, você ia ver, nem tinha mais dor, nem tinha mais fratura, não tinha mais nada. Mas ela queria ser médium, e aí cometeu um erro gravíssimo na nossa instituição. Ela trancou uma cabine de passes, levou um dos nossos idosos, que estava com uma ferida no pé, e a gente já tinha proibido de que não podia ficar nenhuma cabine fechada, mas era uma única cabine que a gente tinha que tinha chave. Porque não era nem necessariamente uma cabine, ela era uma cabine, eventualmente, quando tinha muita gente. Isso foi na primeira fase. Hoje a gente já tem um prédio já com todas as cabines próprias para o atendimento. Ela entrou naquela cabine, levou o idoso, levou uma outra pessoa para auxiliá-la, e quando terminou, ficou aquilo tudo. Eu fui conversar com ela, que ela não deveria ter fechado, porque ela já tinha sido repreendida. Ela disse que foi o irmão que mandou. Eu digo, olha, irmão nenhum manda aqui. Os espíritos mandam no mundo espiritual. Aqui, a direção é da casa. Você não pode mais fazer isso. Ela saiu profundamente aborrecida. Quando à tarde o pessoal da limpeza foi limpar o material, na sala havia umas gases na lata do lixo, e quando tiraram para tirar o lixo, apareceu a falange de um dedo de um idoso. Ela simplesmente cortou o dedo fora do velho, sem qualquer fundamento, e alegou de que foram os espíritos que mandaram. Ou seja, a gente até com todos os cuidados que tem, de repente a gente fica exposto a isso. Se de repente a Secretaria da Saúde chegasse ali e visse aquilo, ela não era médica, não tem nenhum médico, ninguém tem nenhuma autoridade, mas quem é que responde? O diretor da casa. E aí, por conta disso, ela deixou de trabalhar conosco, porque agora já era inviável. Ela já tinha sido convidada a refletir que não era permitido. Já tinha sido dito, olha, se você tem um guia, o guia está aqui presente, então ele está ouvindo que ele está proibido de ficar interferindo. Aqui não é trabalho de cura espiritual, aqui é magnetismo. E depois disso ela ainda fez isso. Então,
não tinha mais como conservá-la, porque aí colocou, a partir daí colocou a instituição em risco, a instituição e os idosos. Então, para a gente ver onde é que a gente também, às vezes, se descuidar, onde é que a gente vai. Mas temos que saber o que fazer. Pois esta mulher, para mim, foi a maior magnetizadora esplênica que eu já conheci. Mas ela até hoje acha que é médium de cura. Médium de cura para fazer bobagens desse tamanho. Então, é algo complicado. Outro dia, alguém me perguntou, Jacó, tem como a gente desenvolver o magnetismo no esplênico? Não sei, deve ter, mas eu não sei. Eu não tenho a menor ideia como é que eu posso fazer com que o meu esplênico seja o meu órgão principal. E como é que a gente sabe que um magnetizador é esplênico? Observando os efeitos, não tem jeito. Conheço uma outra magnetizadora que ela é do sul da Bahia. Eu já conversei com ela pessoalmente. Eu digo, olha, você tem todas as características, mas se você abrir a boca, daqui a pouco você se perde, porque vai vir todo mundo. E se você se acomodar, você vai perder uma preciosidade. Então, você está ali entre a vida e a morte. Então, escolha o que você quer fazer. Vá, se defina, faça, mas não deixe brecha, porque se o pessoal descobrir que você está perdida. Não. Pronto, melhor ainda. A profissão dessa pessoa lá do sul da Bahia é massagista. Quem falou isso? Uma mulher lá de Itapira. Vamos para aqui, para o nosso texto? Bora. Papinho bom, né? Vocês já viram que nesse papo eu vou longe, né? Se alguém recebeu um golpe na cabeça ou se teve uma contusão, segura sua cabeça entre vossas duas mãos em oposição, levando a ação de vossa vontade ao lugar do mal. Ou seja, onde é que está a contusão? Está aqui. Mas imagine que a contusão não está nessa direção, está nessa. Vira. Se você não tem certeza, tenta sentir o teu tato e ver onde é que encontra o ponto. Quando a gente tem habilidade, chega uma hora que você precisa, olha, está aqui. Acredito que essa moça de Itapira já deve ter feito esse exercício, porque ela participou do treinamento de tato magnético. Por que vocês estão pensando que é Vilma? Eu acho que é. Vocês adivinharam isso, mas não adivinharam que meu copo está vazio. Mas não tem problema, não. Eu estou brigando com esse rapaz. Ele desce de vez em quando, ele muda de posição. Oh, querida, você adivinhou, hein, Daniele? A Daniele tem uma sensibilidade. Não, mas eu já levantei aqui várias vezes, mas é que eu não levantei no código, né? Beleza, obrigado, Daniele. Quando a gente começa a fazer exercício de tato magnético, o primeiro exercício, o mais básico, é você tentar sentir aquela coisa dentro de sua mão, entre uma mão e outra, um campo. Aí a gente começa a sentir, depois que você sente que você tem segurança, você começa a fazer exercícios. Bom, o tamanho é sempre esse? Não, hoje está maior, hoje está menor, está aqui, é isso. É denso. É sutil demais, é tão sutil que você sente, mas sua mão encosta uma na outra, ou ele é, mas quando você tenta encostar, a mão já não encosta uma na outra. Mas e se você mudar a posição? E se você girar? Então a gente começa a brincar com isso. Brincar entre aspas. Na realidade, a gente já começou a desenvolver algum tipo de sensibilidade. Pois isso daí, na prática, é quando a gente precisa, por exemplo, de uma situação dessa. Muitas vezes a pessoa diz, olha, quando eu caí, eu bati com a cabeça aqui, desse lado. Ok, aqui pode ter ficado um hematoma, mas isso pode ter afetado outra coisa aqui mais dentro. Se você ficar só no hematoma, pode ser que você não chegue no essencial. Porque muitas vezes o problema no cérebro não é o exterior, é o interior. Bateu aqui, tem um hematoma, mas deu um rompimento lá dentro. E aí, nessa hora, se você tem tato, aí você vai cercando, vai como que fossem 2 raios, até encontrar uma zona, opa, está aqui. Aqui aonde? Aqui dentro, bem ali. Se você sabe a anatomia do cérebro, você vai dizer, está por trás de, mais ou menos a 45 graus, você define, está aqui, você localizou. É, de uma certa forma, uma oportunidade de se exercitar isso num cérebro de alguém. Não é entrar no coronário. Você visualiza agora o cérebro.
o órgão, o que você quer. Sai, porque quando a gente começa a fazer passes em cima de curso de magnetismo, no início a gente é induzido a tratar tudo pelo centro vital, tudo. E é bom, porque você não gera muitos impactos em zonas que você não conhece. Mas chega um momento que você agora começa a sair. Tem problemas, vamos dizer, um câncer de mama, não tem por que você ir procurar qual é o centro de força. Vá no câncer, você não já sabe? Vá lá, trabalhe ele, resolva ali. Depois você despeça ele, depois despeça os centros que estão associados. Eventualmente você pode até usar o centro para fazer algum concentrado, e nesse concentrado você deixar ele compactado para ele ir se alimentando aos poucos. Como é que eu compacto um fluido? Eu compacto fazendo grande concentrado e dispersando em seguida. Mas quando você dispersa, você não retira? Depende. Se ficou em excesso e você não tem, se o foco ele não tem a necessidade, ele retorna. Mas se o foco tem necessidade, ele retém. E quando você dispersa, isso funciona como um compactador. Do mesmo jeito que a gente faz num computador. Eu tenho um arquivo muito grande e não vou usar, zipo ele fica bem pequenininho. No dia que eu precisar, eu abro e está lá o arquivo outra vez. Então, um concentrado bem forte, com dispersivos localizados imediatos, se há uma necessidade pontual, o ponto atrai, retém e compacta. Compacta por quê? Para não congestionar o meio. Porque se ele não ficar compactado, ele congestiona e daqui a pouco não passa nada. E aí a gente não quer fazer dispersivos na casa espírita. Ontem me perguntaram aqui, Jacó, se a gente fizer nos passes convencionais apenas dispersivo, o que é que você diz? Já está muito melhor do que fazer apenas concentrado. Se é de vocês fazer só em posição, então faça só dispersivo. Se só tiver essa opção, você não tem nenhuma outra opção, não pode fazer nada, então faça só dispersivo. Pelo menos é mais seguro para você e para o paciente. Por que é mais seguro para mim? Existe uma palavra que ela tem dois usos. Uma é o refluxo energético, geral. E a outra é o refluxo pontual. Você vai trabalhar um câncer, trabalha esse câncer normalmente com grandes concentrados. Se você concentra muito num ponto que está infeccionado, está descompensado como um câncer, à medida que você está concentrando, ele gera um refluxo. E esse refluxo, ele tende a se estabilizar no polo de emissão, no caso, as mãos. Aí você diz assim, não, mas muito melhor para concentrar é um sopro quente. Onde é que vão se estabilizar as ondas de refluxo? Na sua área superior, portanto, afeta diretamente o laríngeo. Aí o que é que eles recomendam? Já desde Deleuze ele recomenda, insufla diafragmaticamente, aproxima do ponto, fecha a boca e respira aqui fora. Respira fora por quê? Para não absorver o refluxo intenso. Mas aí dizem que técnica não tem problema, não tem problema. Tudo bem, então faça assim. Se você acha que não tem problema, faça assim mesmo. Depois que você estiver contaminado, depois que você estiver todo descompensado, não vai dizer que foi porque Deus ficou com raiva de você ou porque era karma de outra vida. Não, foi você que fez tudo errado. Os movimentos, até que a gente faz, da forma como a gente faz, influem. Vou dar aqui um exemplo, que como não é um curso de passe que a gente está fazendo, quem já fez curso de passe comigo sabe, mas quem não fez, e ontem eu vi que muitos não fizeram, a gente aprende a fazer transversal. Então eu tenho este ponto, eu vou transversar. Eu vou afastar a minha mão na mesma distância, na mesma velocidade e num único movimento. A pessoa aprende isso, ouve e acha que soube, acha que entendeu. Aí quando você vai fazer isso, bom, tem que fazer um movimento largo, para fazer ele bem feito. Aí a gente faz isso, estica o braço e faz isso. Só que quando minha mão está aqui, onde é que está indo meu fluido? Está indo para cá e não para cá. Então eu estou perdendo esforço. Estou perdendo... Rapaz, esse menino é trabalhoso. Ele é mais rebelde do que eu. Pode um negócio desse? Eu ponho ele de um jeito, daqui a pouco ele está do outro jeito. Roberto, foi você que ensinou esse rapaz, Roberto?
Que rapazinho treloso. Aí ele vai descendo bem devagarzinho. É tipo criança quando quer enganar os pais, né? Vai fazendo aos pouquinhos. Então aí a gente vai e começa com o braço muito distendido. Quando você vier para cá, você não tem como distender mais. Ou você vai lançar seu corpo para frente, ou sua mão vai sair do circuito. E aí você perdeu a eficiência. Eu, sabendo disso, o que é que faz? Eu diminuo a extensão do braço, levo, e à medida que a minha mão vai se afastando, eu vou estendendo o braço. E aí eu mantenho o plano. Na hora que eu mantenho o plano, eu mantenho a minha eficiência. A pessoa diz, é por isso que eu faço tanto dispersivo e parece que não funciona. Sim, não funciona por quê? Por conta de técnica. Mas técnica não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Para qualquer coisa tem tudo a ver. Hoje em dia os carros são biflex, né? Você põe álcool e gasolina. Mas pega um carro antigo que não era biflex e mete álcool nele para tu ver o que é que acontece. Não, mas os carros de hoje, sim, os carros de hoje têm um outro modelo, então você não pode pensar de forma antiga. As técnicas são isso, elas têm a sua função. Eu tenho batido muito ainda, isso aqui é para quem não fez curso de passes ainda, que a gente tem esquecido de uma realidade da natureza. Tudo que flui, reflui. Os fluidos fluem, mas depois eles precisam refluir. Porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Só que magnetismo não é energia como seria uma queda d'água. Ela cai porque eu empurro para baixo, ela sobe porque eu empurro para cima. Não. Ela cai, força de gravidade, e sobe por compressão, a compressão para baixo também. Por quê? Porque o sistema de funcionamento dos centros de força no fluxo e no refluxo é de alta para baixa frequência. Então, quer dizer, eu quero trabalhar o fluxo, como todo mundo trabalha, na frente, assim. E nas costas, assim também. Porque é pelo sistema de frequência dos centros, e não pelo sentido que a gente pensa que os fluidos vão. Porque se você fizer isso e isso, o paciente se congestiona. Isso é uma coisa elementar. É elementar, mas a gente não sabia. E aí muitas vezes você trata uma pessoa anos aplicando o passe e a pessoa não melhora, porque você trabalhou anos só no fluxo. E o problema dela está no refluxo. Doenças que aparentam ser, tudo está levando a crer que sejam doenças de refluxo. 3 aqui, 3 bem comuns. Diabetes é doença de refluxo. Por quê? Porque todo mundo, medicina e magnetizador, sempre tentou trabalhar pelo fluxo e não deu resultado. Se não deu resultado, é porque o problema não está aí. Obviamente está no sentido contrário, portanto, no refluxo. Hipertensão, da mesma forma. A gente tenta trabalhar a hipertensão por aqui, muita gente até consegue bom resultado, mas daqui a pouco volta tudo de novo. Por quê? Porque você aliviou tensões, mas não resolveu a causa, que está na estruturação, provavelmente, de alguns pontos e alguns centros que a gente não considera, como o men-men, que está às costas. Então, é problema de refluxo. E já desde os magnetizadores clássicos, Deleuze, inclusive, as questões de epilepsia, que era um problema recorrente naquela época, muito mais do que hoje, era bem mais visível, as epilepsias só resolviam como técnica com perpendiculares. E como é que são os perpendiculares? Uma mão pela frente e outra por trás, descendo tudo ao mesmo tempo. Então, quer dizer que eu fazia passes e não resolvia. Mas quando eu fazia perpendiculares, resolvia. Por quê? Qual é a diferença? Porque a minha mão está passando por trás. Ou seja, eu estou trabalhando refluxo. Mas aí a gente não para pensar, a gente não analisa, não considera. Diga, meu amigo. Apesar de que vai precisar de um microfone chegar até você. Um paciente deitado, você não consegue tirá-lo de crise de epilepsia. Provavelmente não, a não ser que você deite ele ao contrário. A gente trabalha pacientes com diabetes, não é que a gente trabalha, nós estamos pesquisando pacientes com diabetes, eles virados ao contrário. Se está em maca, a gente deita ao contrário. Se está em cadeira, a gente pede que ele fique em pé.
Uma pessoa com epilepsia, você só trabalha a epilepsia com ele depois da crise. Ele sai da crise e você põe ele em pé. E aí trabalha. Ou trabalha sentado também, mas desde que você tenha espaço atrás. Não tão eficiente quanto ele em pé. Ele em pé é mais seguro. Eu vou pedir para a gente segurar um pouquinho as perguntas. Eu sei que é inquietante, mas olha, eu tenho muita coisa aqui, tem momento para pergunta, tem momento para tanta coisa, né? Mas como foi Marcela, aí eu vou deixar. Exceção das exceções. Nada como ter prestígio. Pois não é? Pelo menos isso. Não, já só complementando, já que você está falando da questão do refluxo, eu vou trazer um pouco da experiência prática, que a gente também tem observado isso lá no Paulo de Tarso, em Aracaju. Inclusive, eu acho que é uma coisa que a gente deve se alertar. A gente costuma botar o paciente deitado de barriga para cima ou sentado e faz só o tato na frente, trata só a frente, para depois fazer o tato e tratar as costas. E muitas vezes, como você falou, o problema está justamente no refluxo. Exatamente. Então, eu estava conversando com alguém esses dias, sexta-feira, aqui, não me lembro agora quem, falando justamente disso, para a gente começar a ter o hábito de fazer o tato no paciente todo, frente e costas, né? Também nos membros inferiores e superiores, que a gente também não valoriza muito no tato, para ir perceber o que está pior e começar a tratar sempre o que a gente sente pior. E muitas vezes esse pior está justamente nos centros posteriores, que é a parte que trabalha mais o fluxo ascendente. Beleza, Marcela. Eu vou dar uma dica aqui que eu dei agora até nesse final de semana lá em Campos. Eu falei para o pessoal, a gente fez um curso, eu terminei de só vou dizer aqui uma coisa que ainda está em verificação, mas que a probabilidade de estar certa é altíssima. Para quem já trabalha TDM, alguém, inclusive lá em Natal, mas não no Leão, tentou experimentar uma outra variante. Faz o TDM, do jeito que está estabelecido na cura da depressão pelo magnetismo. Daqui a pouco, tá, eu te explico, tá bom. O que é TDM? Tratamento da depressão pelo magnetismo. Desculpa, quem não fez o curso realmente não tem nem ideia. TDM é para não ficar toda a vida dizendo o tratamento da depressão pelo magnetismo, terminou ficando só a sigla TDM, ok? Então, pessoas que trabalham TDM no primeiro nível é quando você começa o tratamento, em qualquer nível de depressão que a pessoa esteja. Quanto mais grave a depressão, mais longo vai ser o período do TDM1. Depois você passa para 1.2 e depois para 1.3. Muito bem, nos TDMs 1, o que tem havido um ganho considerável, em vez de começar do jeito que está preconizado no meu livro, você começa trabalhando o refluxo. Começa fazendo os dispersivos só nas costas. Alinha o melhor possível o refluxo, e aí depois vai para frente, e aí faz tudo do mesmo jeito. Especificamente os dispersivos, não, no todo. Ok, tá vendo? Já tem variações. Então, a proposta de lá, que tem dado um resultado muito mais rápido, você faz dispersivos longitudinais nas costas, depois você pega o ponto inverso do esplênico, e aqui é onde às vezes tem um problema. Algumas escolas dizem que o esplênico estando aqui do lado esquerdo, ele faria 90 graus e sairia aqui do mesmo lado esquerdo. Já fizemos essa experiência, não funciona. O esplênico, da mesma maneira como os frontais têm o seu reverso a 180 graus, o esplênico também. Então, o esplênico entra aqui, mas sai aqui. Então, se você vai trabalhar o esplênico no refluxo, você vai trabalhar do lado oposto. E isso é até bom, porque se a pessoa estiver na maca e o esplênico estiver aqui, quando ele virar, o reflexo do esplênico está na mesma altura, no mesmo local, você não precisa ir atrás. Então, você trabalha o esplênico, o geral, dispersivos, e depois vai no esplênico e dispersa o esplênico. É como se fizesse um mini TDM1 por trás. Depois disso, aí sim, você vira o paciente, e aí faz tudo do jeito que está estabelecido. Os resultados iniciais indicam de que você tem um ganho significativo na vitória contra a depressão. E isso faz sentido. Por quê? Porque nós somos, até por mal acostumados ao tempo inteiro, levados a só trabalhar o fluxo.
Aí a gente só faz, no final, um alinhamento por perpendiculares, pelo menos é assim que está no meu livro. Quando, na realidade, a gente já poderia ter dado melhor atenção ao refluxo, inclusive, como acabou de sugerir a Marcela. Como no nível de 1 a gente não faz o tato, então já começa por trás, harmoniza um pouco o refluxo e depois vem fazer o TDM1 na frente. Eu creio até que se você não se limitar a fazer apenas dispersivos perpendiculares, mesmo que você atenda ao refluxo depois, também tem melhora. Ou seja, é mais um salto de ganho de uma experiência que vem sendo super feliz. E a nossa amiga aqui acabou de dizer que ainda usa dispersivos no básico. O básico é um centro de fluxo ou de refluxo? De refluxo. O básico, ele já está, é o primeiro centro principal, é o primeiro do refluxo. É ele quem bombeia, ele é quem joga tudo lá para cima. É. Pois é, eu sei que quem está na internet não ouviu nada, mas o que ela está dizendo é que o básico, ele empurra para cima, o Meng-Men espalha, Meng-Men. É porque, como a gente não está fazendo um curso de passe, eu peço desculpas, fica valendo para quem já sabe, quem não sabe fica assim, dizendo, tomara que Jacó já volte, para ele dar outro curso, e aí a gente vai entender, ou então vai ter que olhar meu material, a maioria desse material todo que eu apresento em curso, está tudo na internet, na minha página. Eu não tenho segredos. Em magnetismo não tenho segredo com ninguém. Apenas quando faço cursos de tato magnético, eu restringo. Tem que a pessoa já ter experiência, estar com a mão na massa e tem que ser um grupo super selecionado. Não permito curioso, não permito que grave, não permito que filme, não permito nada. É a única exceção que tem na minha vida, em termos de magnetismo. Fora disso, tudo está aberto. Então, eu não tenho nenhum segredo. Tudo que tem, inclusive essa história do Meng-Men, quem trouxe para a gente foi a Ionara, lá da Flórida. Foi ela quem primeiro começou a estudar isso no campo do refluxo, por conta de alguns casos graves que ela tinha para tratar. Agora, vocês imaginem, vocês saírem daqui hoje, chegar no centro espírita e dizer, olha, além daquele centro de força que vocês falam, tem mais um Meng-Men. Como é o nome? Meng-Men. Até o nome é esquisito, né? Fica... Hein? Não, eu prefiro ficar com o original, porque no dia que você procurar um lombar, você só vai encontrar se algum brasileiro escreveu. O Meng-Men você encontra em qualquer canto. Vai lá no Meng... Tem, mas tem em todo canto. Vai lá na internet e põe centro Meng-Men para ver o que acontece, sabe? Muito, aparece muito. Você põe centro de força lombar e já diminui bastante, você já restringe. Tem tudo, tem... Entenderam? Então, bom, vou explicar o que foi que eu falei. Baixe em seguida a mão ao longo dos rins, se a contusão está na nuca. Ou por diante do corpo até os joelhos, se está na frente. Ou ao longo dos braços, se está ao lado. Aos rins, só que não deixa aí. Desse modo, impedireis que o sangue se acumule na cabeça, evitareis o perigo da inflamação e provavelmente será inútil a sangria, que era o método da época. Se quiserdes curar as queimaduras, as frieiras, os panarícios, sigam os mesmos princípios. Então, o Deleuze, ele não guardou também muito segredo. Agora, ele, nesse texto aqui, está incompleto. Você vai levar uma contusão na cabeça e deixar repousada nos rins, eu sugeriria, não sou Deleuze, mas eu sugeriria, porque é o que eu faço, levaria pelo menos para a bexiga, eu não deixaria nos rins. Porque senão ele pode somatizar lá nos rins, e aí daqui a pouco você tirou uma contusão e começa a ter uma probabilidade de cálculos renais. Então passa dele e já joga direto da bexiga, porque depois da bexiga vai para fora. É um outro canal. Ou então você leva para os rins
E aí depois desce você em direção ao corpo e pega dos rins para baixo e leva para as pernas. E leva embora. Alô? Sim? Isso é celular de mulher. É de mulher. Não, no caso aqui ele está falando longitudinal. Longitudinal. Nossa. Rápidos, rápidos. Ou então, juntando aquilo que a gente viu ontem, pega a contusão, cercou, foi o que ele disse, vá, cerque, encontrou o ponto, objetivo o ponto, e aí vai dispersivo. Até, no caso, os rins, dependendo, né, aí vai segue essa sequência, e depois vai ali, dispersa, e depois de onde você foi, vai até o resto, ou até os pés, ou até as mãos, até sair. É um princípio, ele estabeleceu isso como um princípio. Então, você pode fazer variantes, mas tenha por conta disso, porque se o princípio é você arrastar e precipitar a saída, então você tem que sair realmente do ambiente orgânico do paciente. Os exemplos que acabo de citar, isso era ele dizendo, podem aplicar-se à maioria dos casos. Creio que, em geral, o contato é útil. O que é contato? Toque. Contato é toque. Em alguns casos, o contato é útil. Então, você está com a inflamação no ombro. Pode ser que, em alguns casos, você precisa ativar tanto que o ideal é você tocar. Lógico que você não vai estar inflamado, você não vai tocar de vez, nem com força. Mas até o toque é bom. Por que o toque é bom num caso desses? Porque o toque é a menor distância que nós temos, portanto, é mais concentrador ainda. Normalmente, os clássicos que não gostavam diziam, mas isso é indutivo. Na hora que você toca, você induziu a pessoa. Ainda que tenha o fator de indução psicológica, o que vigora é a componente de concentrados magnéticos. Então, creio, em geral, o contato é útil para concentrar a ação e que os passes a curta distância são preferíveis para estabelecer corrente e para arrastar o mal. Muito bem, ele não deduziu aí o óbvio, porque se ele tivesse deduzido, ele teria escrito, quanto mais próximo você está, mais próximo você tem que movimentar. Se você afasta, o movimento tem que ser afastado, porque é esse nível, é esse padrão que você está trabalhando. Então, isso tudo é coerente. Ora, se eu estou tocando, o ideal mesmo seria eu tocar. Então, eu vou fazer um arrastamento, toquei o ombro com uma mão, como é que eu arrasto com a outra? Postura ideal, você arrastar mesmo, sair arrastando até embaixo. Se você afastou pouco, passa a mão bem próxima. Se você fez mais longe, passa a mão mais distante. Então, esse é um princípio que, apesar de que ele não disse, não definiu, mas é que a gente observa. Hoje a gente sabe exatamente o porquê. Nós vamos até que horas, Roberto? Até as 3 horas? 10. Ah, até as 10. Tá bom. Pergunta 2. De qual relógio? Mais 10 minutinhos. É, porque a gente deu... Eu conversei muito no início, e depois a gente pegou aqui, a gente deu uma oportunidade para os que estavam na boa vontade, né? Depois eles chegaram. Você viu que eles chegaram? Agora tem uns que não, tem uns que resolveram ficar dormindo, tal, domingo, praia. As fricções magnéticas, aqui vamos somente ver mais esse, aí depois a gente vai para o intervalo. As fricções magnéticas se empregam vantajosamente nas dores dos membros. O que é fricção? É exatamente o que eu acabei de dizer. Fricção é você passar tocando. Isso é fricção. Toda vez que você toca e passa, alisando, isso é chamado de fricção. Em dores de membros, muitas vezes isso é o ideal. Ou seja, toque, que ele tinha dito no finalzinho da lâmina anterior, e diz que as fricções, muitas vezes, são vantajosas. Por quê? Porque a gente está trabalhando zonas muito ativantes. Hoje me fizeram uma outra pergunta de manhã, mas... Conecte-se. Não, eu não quero me conectar. Eu já estou conectado aqui com muita gente. Pronto.
É o carregador. Carregador, não carrega o computador. Carregador, cadê você, senão a bateria vai embora? Bom. Estava tudo conectado, ó. Tudo. Só faltava colocar na tomada, mas o resto estava tudo... Pronto. Será que agora foi? Eu não sei, acendeu aqui a luzinha básica aqui. Pois é, e olha como isso tem energia, né? Porque aguenta, a gente está aqui com esse negócio ligado faz tempo. Que bom. Que eu estava falando, meu Deus. Eu estava nesse texto mesmo, então tá bom, porque eu estava pensando que eu tinha colocado uma outra... Vamos lá. Então, as fricções magnéticas, elas são boas porque tem o toque. Agora, veja como isso é mais um problema para o meio espírita. Você não pode nem fazer movimento, imagine tocar. E além de tocar, você alisar. É complicado. Eu entendo até que pela maneira que a gente vem sendo ensinado, até que não se queira. Mas chega um momento, você imaginou, uma mulher vai fazer exames ginecológicos, que é a coisa mais comum. Homem ir para um médico para fazer um exame de próstata é uma trabalheira danada, né? Mas para a mulher fazer exame ginecológico, ela faz desde menina. Então, para ela não está nem aí, vamos fazer um exame ginecológico, vamos. E ela chega lá numa boa, aí é para tirar roupa, não é, tal, não tem problema nenhum. Mas homem, doutor, esse negócio aí, o senhor acha que é preciso mesmo, doutor? A gente fica travado até a última hora. E aí, o que acontece? Já pensou se o médico disser, não, eu vou lhe fazer aqui um exame ginecológico, mas não vou tocar em você. Tá complicado, como é que ele vai fazer? E aí você for dizer, não, mas então a medicina não pode fazer isso, porque já pensou o que o médico vai pensar na hora? Se você for pensar assim, você nunca vai fazer nada na vida. Você não vai fazer uma cirurgia, você não vai fazer certos exames, você não vai fazer nada. Agora, no centro espírita, você não pode nem tocar na pessoa. Não, é porque você tocando, as pessoas podem sentir uma coisa diferente. Ele disse, então não existe um campo de excitação melhor do que um centro espírita, porque tocou em você, você já está sentindo frenesi, que coisa boa. Então não precisa nem tomar remédio, vai no centro espírita que tu fica bonzinho. A gente vê que é aquele puritanismo que, por mais lógica que ele tenha, ele não se justifica. O magnetizador, ele tem que ser um indivíduo de moral, ele tem que ser uma pessoa séria, seja ele homem ou mulher. Você tem que ter seriedade. A gente entende, olha, é bom que as mulheres não venham com grandes decotes. Tudo bem, mas por quê? Porque isso é agressivo. Não é porque é dentro de um centro espírita. A gente vê as atrizes hoje, quando vão para aquelas festas dos Oscars da vida, quanto maior o decote, é mais interessante. Sim, mas para quê? Para todo mundo ficar emitindo que tipo de vibração? Que santa, que pureza, Jesus que a conserve. Ninguém olha desse jeito, né? A pessoa está querendo provocar, mas é o intuito dela. Mas uma pessoa que no Rio, você pega aqui o Rio com verão 40 graus, querer que você vá abotoado até a garganta, aqui para nós é um tanto quanto inconveniente. Não, mas o centro tem ar-condicionado, sim, mas na rua não tem. E se eu sair agasalhado daqui para ir para a rua que não tem ar-condicionado, vai dar complicação. Aí a gente fica tão preocupada com a veste e se esquece de que as pessoas têm que ter moral. As primeiras que têm que ter, os passistas, para usar um termo bem próprio. Eu não posso, eu sou um magnetizador. Chegou uma pessoa, acabou de se acidentar, está ali com a roupa rasgada por conta do acidente, está tudo. Não, primeiro você vai em casa, troque de roupa e depois volte. Não tem lógica. Não, a pessoa está vindo com decote até aqui. Tudo bem, não era a melhor coisa, mas eu não estou aqui para olhar decote de ninguém. Eu tenho que ter meu equilíbrio. Porque senão eu estou perdido. Ou então eu tenho que ir para um psiquiatra. Imagina um magnetizador que quando vai aplicar o passe, olha assim, meu Deus. Né? E tem que olhar para cima, meu Deus, e não para baixo. Né? Então a gente, em vez de colocar regra para o público, era muito melhor a gente colocar regra para o magnetizador. Olha, sua função está longe disso.
Tenha equilíbrio, tenha moral. Nenhum desses magnetizadores clássicos, nenhum era espírita, porque o espiritismo não tinha chegado. Todos eram homens de moral, todos. Deleuze chega ao ponto de recomendar, para que ninguém entenda mal, se eu vou aplicar um passe numa mulher, ele dizia, eu exijo que fique ou um filho ou o marido da mulher presente. Para que fique claro de que não há nenhum subterfúgio. E para mostrar que ele tinha moral. Porque naquela época, a gente pensa que não, naquela época era muito mais complicado do que hoje. Porque naquela época a diferença é que era tudo enrustido e não tinha internet. Era só a diferença, era essa. Hoje, como tem internet, e as pessoas gostam de se mostrar, né? É um negócio impressionante. Então, as fricções magnéticas são muito boas, só que elas pedem toque e alisamento. Mas convenhamos, sejamos bem honestos conosco mesmo. Quando alguém nos toca com segunda intenções, a gente não percebe? Percebe, não vamos ser ingênuos. Aí se tem alguém que está tocando com segunda intenção, uma vez, duas, com um paciente, com 2, com 10, com 20, chega uma hora que alguém vai dizer, vai gritar e alguém vai ver. E aí chama a pessoa e corrige. Agora, a pessoa está precisando e você não vai fazer? Eu, eventualmente, muito poucas vezes, eu preciso tocar o paciente, mas tem horas que eu preciso. Por exemplo, é muito difícil você trabalhar um problema de coluna sem tocar. Eu trabalho o máximo sem toque, mas tem determinados momentos, que tem determinados bloqueios, que é preciso tocar. Nem que seja até para aferir alguns pontos. Eu tenho essa necessidade. Mas antes de eu tocar, eu faço questão, olha, eu estou precisando tocar a sua coluna, somente num ponto. Você se incomoda? Não, por quê? Eu digo, não, deixa, eu vou fazer sem tocar. Eu já não insisto. Sei que a pessoa sofreu algum tipo de constrangimento. Você disser, não, pode tocar. Eu vou tocar onde? No lugar que eu estou precisando. Eu não vou sair tocando de cima a baixo. Então, é uma questão de bom senso, questão de equilíbrio. E se precisar fazer uma fricção, como eu já precisei, eu procuro fazer em pessoas que tenham confiança em mim e eu nelas. Eu não faço em qualquer paciente, muito menos dentro de um centro espírita. Mas às vezes você está num hospital e tem que atender uma pessoa, a pessoa tem um quadro complicadíssimo, e se você não fizer, você não chega onde você quer, sinto muito, mas você vai me permitir. Pode chamar uma pessoa para ficar assistindo, pode ter outras pessoas, prefiro não ter o ambiente solitário, só eu e você, o paciente, eu quero que alguém veja, para que depois não diga qualquer coisa, mas precisa tocar, então vai tocar. Nas enxaquecas, quando a dor é muito grande e há ardor, depois de haver posto durante algum tempo vossas mãos sobre a cabeça, pôs a mão durante algum tempo. Retire-as como se creiais que o fluido que haveis introduzido está unido ao do enfermo, ou seja, ele está sugerindo concentração, concentrados. E que vossas mãos têm algo desse fluido mesclado, e que as separando e sacudindo vossos dedos, podeis expulsá-lo, que é o que efetivamente vereis verificar-se. Essa foi a visão dele. Eu tenho uma enxaqueca muito forte. Pouso a mão, quase sempre com toque, demoro, e depois que eu sinto que eu já concentrei bastante, sinto que vem um pouco nas mãos, o que é isso? É o refluxo do próprio mal que ali está. E ele disse, e depois eu jogo as mãos e sinto realmente que perdeu alguma coisa. Mas só que essa operação não está completa, porque eu concentrei. E se ficar agora algum congestionado? Eu aqui só me livrei do refluxo, mas o paciente pode estar congestionado. Eu posso até fazer isso, ou posso fazer tudo de uma vez só. Faço isso. E aqui tanto eu estou jogando fora algum eventual refluxo, ou reelaboro para aproveitamento no próprio paciente, que se dá através do dispersivo também. Então, o dispersivo de fato, é aquela coisa mágica que tem no magnetismo que possibilita você fazer quase tudo. Volto à questão que eu disse ainda há pouco. Se tiver de fazer só dispersivos ou só imposição, faça só dispersivo, porque é muito melhor. Então, a gente vê como é que ele coloca tudo, né? Ele ainda não tinha toda essa visão, apesar dele ser o Deleuze, ele ainda não tinha a visão que hoje a gente privilegiadamente temos, de entender por que é assim.
Então, ele só faz dizer que realmente alivia, mas ele teve a visão de perceber, eu coloquei um fluido, ele se mesclou com o outro e uma parte desse veio comigo. Essa parte que veio é o refluxo pontual. Então, ele veio e você jogou para não ficar em você, mas lá pode estar congestionado. Por que eu posso dizer isso? Porque eu coloquei tanto que ele refluiu. Então, agora eu tenho que ir lá e dispersar. Se a causa da enxaqueca reside no estômago, só esse procedimento não terá grande êxito. Aqui ele está dizendo, vamos descobrir o sistema. Porque você tem uma enxaqueca, eu vou tratar a sua enxaqueca, mas não resolveu. Fiz todo o procedimento e não melhorou. O que é que ele está dizendo? Então a enxaqueca não é aqui. Isso aqui é a consequência de um mal que está vindo de algum outro lugar. Aqui ele pontuou. Se vier do estômago, esse procedimento não terá grande êxito. Vai ser necessário agir sobre a dita parte, ou seja, sobre o estômago. Se o sangue se acumula na cabeça, será preciso, como deixo dito, levá-lo para baixo e retirar os passes sobre as pernas e reiterar os passes sobre as pernas e sobre os pés. Ou seja, Deleuze é extremamente fiel ao seu modelo. A questão, nessa época, não tínhamos os medicamentos que nós temos hoje, nem tínhamos a facilidade de comunicação. Todas as vezes que ele atendia alguém distante, ele chamava alguém da família para aprender. Aprenda, porque se as crises continuar, você agora faz. E ele nem tinha tempo de saber se você era ou não era magnetizador. Faça assim, faça desse jeito. E aí ele demonstrava. Intervalo. Bom. É, 15 minutos, tá, gente? Para a gente poder voltar no horário. 15 minutos. Quando a gente faz magnetismo, aí o corpo até se restabelecer. Mas, assim, como esse magnetismo na região, essa energia tem um prazo que ela fica, como é que é? Ela fica, depois você termina. Por isso é que você dispersa, porque o que ele precisar a mais, ela fica compactada. E depois você mesmo vai consumindo. Normalmente, um passe magnético bem feito, ele dura até 2, 3 dias. A gente tem passes por semana. Por isso é que a gente mete bastante água magnetizada para você tentar completar. Você está fazendo um tratamento, você faltou uma semana, você já comprometeu muito o tratamento. O pendrive, gente, o pessoal pegar aqui o pendrive. Em dois e se distribui também, tanto em 2 como distribui. Aqui eu falei, indica. Uva que é mais prático, Aqui o pessoal o Jacó de São Bernardo. Me mostra, porque o Adilson vai dar tato lá. Natan Sá, Vera, Sandro, Vilma. Vinícius de São Bernardo, por favor, vem aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando que você vai levar para minha tratamento agora. Eu estou com uma paciente lá, ela já está com metade, mas ela tem um pequeno foco no cérebro e tem uma metástase no fígado. Então, seria a indicação melhor. Trabalhar os dois. Ela tem na cabeça do lado esquerdo e a coisa do lado esquerdo. Trabalha os dois. É como se você tivesse dois pacientes distintos. Vai trabalhar os dois. Câncer de metástase, se você dá você Sem tremer, sem tremer. No caso da próstata, em posição do laringe, e arrasta, vai pelo tato. Não, pera aí, você tem que estar perto aqui. Mas eu acho que vai demorar aqui. Eu acho que é melhor a gente ir, voltar e depois falar com ele. Obrigada.
Olha, eu tô com o chaveiro outro. Escrever, responder, fazer foto, todo negócio complicado. É o preço de ser do